segunda-feira, dia 7 de março do ano 2023. Olha, nós vamos falar agora sobre essa questão que vem lá da escola, de uma escola lá de Ouro Branco, né? Eu não vou colocar o vídeo aqui no ar porque a gente não tem autorização, nem conversei com as pessoas que estão no vídeo, eu vou colocar só o áudio aqui, né? E nós vamos na sequência conversar com a Suenira Nóbrega, diretora da 10ª DIREC aqui do Seridoc, que vai falar sobre esse assunto aqui no nosso Panorama 95. A denúncia foi essa. Olha, estamos aqui na Escola Estadual Manuel Corrêa, agora são exatamente 8h48, não é isso? A escola hoje está sendo fechada, algumas turmas, a fiscalização da DIRED veio aqui para fechar, uma grande parte dos alunos vão ficar sem a possibilidade de estudar, porque a fiscalização estão fechando as turmas, alegando que não tem aluno suficiente. Aí fica o questionamento, será que é melhor esses alunos estar na rua, vagabundando, fazendo desmanteio do que estar numa escola estudando, onde muitos estão aproveitando da oportunidade para crescer futuramente e estão aproveitando essa oportunidade porque não têm a oportunidade de estudar outro horário, já que muitos trabalham. Então, a gente espera que a DIRET veja alguma solução para que as turmas não parem o funcionamento. Como o bom jornalismo nos ensina a ouvir os dois lados, nós entramos em contato, na verdade foi a própria Suenira que entrou em contato com a gente, antecipadamente que a gente entrar em contato com ela, mas ela já se antecipou e entrou em contato conosco. Então, Suenira, seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95. O que é que existe de concreto realmente nessa informação, né, repassada nesse vídeo com relação à Escola Manuel Corrêa, lá em Ouro Branco, no que diz respeito à educação de jovens e adultos? Bom dia, Suenira. Bom dia, Marcos Dantas, bom dia, Geraldinho, bom dia a todos os ouvintes do Panorama 95, aos estudantes, professores da Manuel Corrêa e de todas as escolas que fazem parte da circunscrição da 10ª DIREC e que estejam aqui nos ouvindo nesse momento. Marcos Dantas, em primeiro lugar, não há fechamento de turma quando a turma não é aberta. Essa turma legalmente ainda não estava aberta. Como se dá o processo, né? A escola faz a solicitação da abertura da turma e a gente faz o diagnóstico para saber quais são as possibilidades. Então, desde que a escola solicitou, né, quer dizer, disse que existia essa turma, porque oficialmente também não está solicitada, a gente começou a analisar quem são esses estudantes para que a gente possa ou não abrir turma. Como é que se dá a educação de jovens e adultos? Ela se dá no primeiro semestre, a gente abre primeiro e terceiro período, e no segundo semestre a gente abre o segundo período do ensino médio. Então, esses alunos que estão no primeiro período, no segundo semestre, eles cursam o segundo período. E no primeiro semestre do ano consecutivo, eles cursam o terceiro período. Então, por que a gente precisou analisar essa turma? Porque não é do nosso cotidiano abrir a turma do segundo período no primeiro semestre. Claro que se tiver demanda, a gente escuta e a gente abre, porque a gente jamais tem intenção de fechar nenhuma turma, e principalmente da EJA. Então, não há fechamento de escola e não há fechamento de turma, tendo em vista que ela não tinha sido aberta. O que a gente está fazendo é um ordenamento considerando o número de estudantes. A DIREC, ela não fiscaliza, ela escuta. Então, a gente solicitou que a equipe da DIREC fosse ontem até a escola e escutasse os estudantes, visse a realidade dos estudantes. Então, nós tínhamos 8 estudantes e, para nossa surpresa, 4 estudantes, Marcos Dantas, são menores. Então, o estudante menor, ele precisa estar matriculado no novo ensino médio potiguar. Na educação de jovens e adultos, existe uma legislação. Então, o aluno que está no primeiro, no segundo ou no terceiro período da educação de jovens e adultos, ele precisa ter completado 18 anos. Então, qual a nossa preocupação com a educação é tanta que ontem pela manhã, antes da equipe e a DIREC, eu me reuni na DIREC com Edinaldo, que é o diretor do SEJA Senador Guerra, que é responsável pela educação de jovens e adultos aqui da 10ª DIREC. Me reuni com o Henrique, que é o coordenador da banca do Senador Guerra, para ver se tinha a possibilidade, Marcos Dantas, de a gente fazer a banca com esses meninos que queriam já agora cursar o segundo, para que eles terminassem o ensino médio com a maior brevidade, que é o que a banca oferece. Agora, isso só pode acontecer para os estudantes de 18 anos. Então, a gente lançou a proposta para a turma de que ou eles esperariam para começar o segundo período em julho, que é quando começa o segundo período, e ia fazer junto com essa turma que está terminando o primeiro período,
ou a gente faria a banca com eles 4, tendo em vista que não são 8, são 4, porque o aluno que não tem 18 anos não pode estar matriculado na educação de jovens e adultos do ensino médio. Então, a 10ª DIREC, eu digo aqui com muito orgulho, com muita concretude, ela trabalha com escuta e com diálogo. A gente segue o exemplo da nossa governadora Fátima Bezerra e da nossa secretária Socorro Batista. Então, não existe fechamento de escola? Nem fechamento de escola, nem tampouco de turma, porque para se fechar a turma, ela tem que ter sido aberta. E a turma não foi aberta. Nesse caso específico do Vida, essa turma não foi aberta? Não foi aberta. E são 8 estudantes. A gente está conversando com esses 4, com as 2 possibilidades, deles fazerem a banca ou deles esperarem, Marcos Jantas, o segundo semestre, que é quando essa turma que está no primeiro período vai para o segundo semestre. Então, a gente escuta para saber se eles estão precisando de certificado para emprego. A gente vai com o objetivo de escutar, né? E a gente espera que a escola, que esses estudantes estejam abertos à escuta. Confio plenamente na equipe que estava lá. Olha a equipe que estava lá ontem, Marcos Jantas. Joals, que é a coordenadora pedagógica da DIREC. Fabíola, que você conhece, que é defensora da educação de jovens e adultos. Fabíola chegou agora do mestrado, reassumiu a parte de educação de jovens e adultos na escola. Então, eram essas pessoas que estavam na DIREC ontem, ou na escola ontem, e a Aparecida, que trabalhou com a gente, fazendo a escuta desses meninos. Então, na verdade, a equipe, que você me disse que não é de fiscalização, é de visita, né? De visita, de escuta. Ela se deparou com uma turma que estava funcionando de forma irregular, no caso? Que estava funcionando, mas legalmente não tinha sido aberta. Não tinha sido aberta, Aí né? a gente precisa primeiro as matrículas, vamos ver as matrículas. Quando as meninas foram fazer a escuta das matrículas, os meninos, 4 estudantes dessa turma tinham 16 e 17 anos. Então, nesse momento, a gente começa a conversar com os estudantes que têm 18 anos, para ver, então, são 4. Então, a gente está conversando com esses 4. O que for melhor para eles, dentro da legalidade, a gente vai fazer sim, porque é o nosso compromisso. E a gente também vai conversar com os que têm 16 e 17, para entender porque eles não estão matriculados no novo ensino médio Potiguar, que é o diurno, né? Porque... Agora, quem que autorizou a criação dessa turma com esses 3 alunos lá na escola Manuel Corrêa? Foi a própria direção da escola? Não, eu não tenho como lhe dizer isso. O que eu tenho, que eu recebi, o que é que a gente recebe, né? Legalmente é para a gente receber isso via ofício, porque a gente esse ofício não apareceu. Então, o que é que fez? A gente estava junto, quando a responsável pelo Sigueduc disse, Suenira, tem uma turma de 8 alunos que a escola fala que esses alunos estão lá e que precisa abrir essa turma da EJA. Foi quando eu disse, pronto, então, a semana passada foi uma semana de convocação de professores. A gente tem que receber 130 professores, Marcos Jantas, encaminhar para as escolas. Eu disse, a nossa prioridade agora é que o estudante tenha professor. Então, assim que terminar isso, a gente vai à escola entender como é essa turma. E foi o que a gente fez. A gente foi à escola entender como é essa turma. Então, essa turma não tinha só esses 3 alunos do Vida, eram 8 alunos, no caso. Eram 8 alunos, só que 4 presentes não estavam os 8, né? Porque EJA tem essa particularidade. E qual é o requisito para poder participar do EJA? Tem que ser maior de idade, no caso? Na EJA médio, o estudante tem que ter os 18 anos. Então, só se matricula, Marcos Jantas, o sistema só aceita a matrícula na educação de jovens e adultos, ensino médio, se o estudante tiver 18 anos. Mas, só para resolver essa questão, então, o ideal é que esses alunos do Vida, eles sejam matriculados no ensino... Os alunos que têm 16 e 17 anos, eles precisam ser matriculados no novo ensino médio Potiguar. E diante dessa demanda da escola, vocês vão abrir a turma lá da EJA? Aí a gente vai ver como ficou o diálogo com esses 4 estudantes. Pronto, se eles optarem pela banca, a gente vai levar a banca, né, em diálogo, numa situação extra... para atender mesmo a realidade desses estudantes. Um exemplo, Marcos Jantas. Ontem a gente estava discutindo, para você ter ideia, de um estudante da EJA, aqui do Rosa de Lima, que o patrão deu até julho para ele ter o emprego, para ele ter o certificado de ensino médio. Então, a gente está estudando esse aluno. A gente vai resolver a situação dele dentro da legalidade, olhando para ele, olhando para as suas possibilidades e suas habilidades e competências. Então, desse jeito a gente faz, Marcos Jantas, com aluno de todas as escolas. Quando eu chegar na DIREC agora, eu vou escutar a equipe que foi, saber qual a situação desses 4 estudantes que têm 18 anos, para a gente resolver a situação deles. Eu estou perguntando isso porque, assim, os vírus hoje em dia, as redes sociais ganham uma repercussão grandiosa, né? E muitas pessoas
divulgam, né, sem ter acesso ao outro lado, né, e depois que a proporção ganha, até o outro lado da história não ganha a mesma proporção. Por isso que eu estou aqui fazendo aqui esses questionamentos. O vídeo deixa entender de que a DIREC estava fechando, né, essa turma pela pequena quantidade de alunos do EJA. Já aconteceu algum caso da 10ª DIREC determinar o fechamento de uma sala de aula por ter poucas pessoas no EJA? Fora do município, não. Se só tem aquela escola da EJA, a gente não fecha. Para você ter ideia, a gente tem EJA com 2 estudantes. O que a gente estava querendo fazer lá é um ordenamento, porque a gente não tem essa turma do 2º período no primeiro semestre. No 2º semestre já tem a turma do 2º período, porque os meninos que estão cursando o primeiro período agora vão para o 2º semestre. Então, a gente queria essas 2 possibilidades. Ou esses estudantes esperarem para o 2º semestre, eles se matricularem, ou eles fazerem a banca já agora, nesse primeiro semestre, que de certa forma seria até melhor para eles. Outro ponto, Marcos Jantas. Em Caicó, sim, um exemplo. Existe o SEJA Senador Guerra. E aí tem uma escola no bairro. Mas a escola do bairro, ela tem 15 estudantes. A gente abre EJA. Mas a escola do bairro tem 2 estudantes na turma. Então, a gente oferece, junto com a prefeitura, o transporte para trazer esse estudante do bairro de Caicó para o SEJA Senador Guerra, com toda a dignidade, com toda a possibilidade dele estudar. Isso no caso do município como Caicó, que tem várias escolas, outras, né? Exatamente. Quando o município tem só aquela escola, a gente faz de tudo dentro dessas possibilidades. Como a gente estava dando alternativas, a gente estava escutando. Ontem foi um momento de escuta. Ninguém saiu de lá com decisão tomada, não. Então, os pais e alunos podem ficar tranquilos de que não vai ter nenhum prejuízo para eles. De jeito nenhum, de jeito nenhum. A gente vai escutá-los. A gente está oferecendo possibilidades e possibilidades até melhor de que eles estarem nessa turma agora. Deixa eu aproveitar aqui a ocasião só para saber como é que está aí, como é que vocês vão se preparar para as aulas com essa declaração da greve dos professores. Eita, pergunta. A gente tá, Marcos Jantas, né? Eu vou falar aqui enquanto professora, enquanto diretora também de DIREC, enquanto cuidadora do processo de ensino e aprendizagem dos estudantes, né? Eu confio muito na governadora, Marcos Jantas. A nossa governadora, ela pegou um estado em 2019 com muita dificuldade, com 4 folhas de salário atrasado. Ela conseguiu colocar em dia essas folhas. Ela cumpriu os pisos durante esses anos, com negociações, ela cumpriu. Ela deu uma coisa que é direito dos professores nosso, claro, mas que nenhum governo anterior tinha dado, que foram as promoções, que foi a titularidade. Então, devido a tudo isso, eu confio muito na forma da gestão da professora Fátima Bezerra. E tenho certeza que ela vai sim pagar o piso. O que eu queria era paciência, queria que os professores, assim, e respeito a decisão deles, respeito a decisão da categoria, mas queria também que tivesse sensibilidade. Visse tudo o que já teve de bom e desse esse crédito de confiança à governadora, desse esse crédito de confiança à nossa secretária de Educação, Socorro Batista, né? A gente sabe das dificuldades que o Estado enfrenta, esse ano não está diferente, e desse também, pensasse nesse seu estudante. Vale a pena fazer isso agora? Queria também que falo aqui com todo respeito, né? Uma greve que ela é deflagrada, esse aluno não pode perder. Então, esse estudante precisa que essas aulas sejam repostas também, quando passar esse período, seja de 10 dias. O ano passado a gente teve um período de 11 dias. Como é que a gente vai pagar essas aulas a esse estudante para um professor que tem uma carga horária de 60 horas? Então, são essas reflexões que eu quero que esses professores façam. Volto a dizer, estou falando aqui em pé de humildade, de muito respeito, que a gente precisa lutar pelos direitos, mas a gente também precisa ver esse contexto. A gente precisa ver o contexto que a gente está. E a gente precisa dar credibilidade à nossa governadora, à nossa secretária estadual de Educação, que sempre cumpriu com o que prometeu. Então, e hoje eu vou ter uma reunião com gestores da 10ª DIREC para a gente ver como é que vai ficar os horários, respeitando o direito de quem vai fazer greve, respeitando o direito de quem não vai fazer greve, pensando sempre na melhoria do processo de ensino e aprendizagem dos nossos estudantes. Obrigado, Soneira, por sua participação e por ter vindo aqui esclarecer, né, essa questão aí que envolve lá a Escola Estadual Manuel Correia, lá na cidade do Branco. Como você mesmo disse, não se fecha o que nem aberto está. Exatamente. Né? E nem a gente está aqui, a gente pode até fazer um reordenamento, Marcos Jantas, um exemplo. Tem situações que tem 11 alunos numa turma, 14 em outra. E o mínimo é 35, a gente junta, a gente tenta sensibilizar a escola para ficar numa turma só.
tendo em vista as nossas lutas. Mas educação para a gente é prioridade. Ter o professor em sala de aula é prioridade para os nossos estudantes. O ouvinte conta aqui que o filho dela ficou em português. Ele pode fazer a banca? Pronto, pode dar meu número a ela entra em contato comigo e eu vejo qual é a situação dela, viu? Que aí porque eu tenho umas coisas que eu sou leiga, tenho umas coisas que eu não sou. Então eu preciso me inteirar da banca direitinho dessa situação dela para responder. Ok, obrigado, Sonira, por sua participação, viu? Obrigada. São 8h21, confirmando 8h20.